O número misterioso, por vezes assustador. Mas qual é o verdadeiro significado? Você sabe? Vamos às ruas de São Paulo para saber qual é o significado do número 666. Para mim, nenhum. Não entendo. Não sei. Ah, eu não sei, viu? Diz que tem, né? Diz que é da besta, não sei se é. Eu li uma história de um homem que tinha um quintal muito grande e gostava muito de crianças. Mas havia um problema, tinha um poço muito profundo. Ele sabia se os vizinhos, sabendo deste poço, não deixariam as crianças brincar no quintal dele. Portanto, ele pegou muito capim e cobriu a boca do poço para ninguém saber. E as crianças foram lá e uma criança caiu no poço e morreu, porque ele havia escondido o perigo. Como ministro do Evangelho, eu não tenho essa opção. Eu sinto a grande responsabilidade de falar a verdade e somente a verdade. Nós, nas últimas noites, temos colocado as pedras fundamentais, mas agora não estamos falando mais em assuntos tão leves. Nós agora não estamos mais servindo mingau de criança. Agora estamos entrando na carne. Agora estamos entrando em coisas mais difíceis. Mas eu creio que as pessoas que assistiram até agora estão em condições de apreender. Alguém gostaria que eu escondesse a verdade? O que acham? Seria bom que eu colocasse um capim sobre a boca do poço? Acho que ninguém gostaria disso. Eu ouvi falar de um médico que um dia sabia que a pessoa estava com câncer, mas disse: não, você não tem nada, é um resfriado, vai passar. Mas era uma mentira. A pessoa foi enganada. Não vamos fazer isso. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, nesta noite te agradecemos o privilégio de estarmos unidos aqui na tua presença, este santo e bom lugar. Milhares e milhares de pessoas estão conosco em muitos lugares. Hoje, ao abrir a tua palavra, sabemos que o inimigo ficará furioso. O inimigo não fica contente quando mostramos a verdade. Mas nós estamos aqui para falar o que Deus nos manda falar, para abrir a palavra e mostrar a verdade. Abençoe o velho pregador, para que possa ser fiel a ti. E abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre uma profecia dos 3 anjos. E ali no terceiro anjo falou no sinal da besta, na testa ou na mão. Muitas pessoas ficam curiosas. O que quer dizer tudo isso? Nós vamos ler alguma coisa que a Bíblia nos fala nesse assunto. Lendo aqui, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que quer dizer isso?
vamos examinar este assunto que encontramos em Apocalipse 13, em Daniel 7, nos escritos do apóstolo Paulo e também nos escritos do apóstolo João e em outros lugares na Bíblia. Vamos nos lembrar o que o Dr. Joel Sarli falou na classe bíblica. Porque é uma besta não quer dizer que é ruim. Besta simplesmente é a tradução da palavra animal. Mas hoje queremos ver um assunto que ouvimos falar muito. Sabemos que um animal, na linguagem profética, estudamos isso na primeira semana, quer representar um reino ou um poder político. É sempre que representa isso. Podíamos dar muitas passagens para mostrar isso, mas vamos ler somente uma passagem que encontramos que explica isso em Daniel capítulo 7, versículo 17. Diz: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Um animal representa um reino ou um poder político. Nós queremos descobrir hoje à noite quem é o anticristo. Quem é o que a Bíblia chama a ponta pequena, ou o mistério da iniquidade, ou a besta, ou animal de Apocalipse 13. Mais uma vez, não vamos usar a opinião humana. A Bíblia é bastante clara sobre este assunto. Paulo fala essas palavras: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui temos uma dica. Este poder, mesmo se seja um animal, um poder político, também é religioso, é adorado. Senta no templo de Deus, fazendo de conta que fosse Deus, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então, nós temos alguma informação importante para nós aqui. Já temos algumas informações importantes que tiramos da Escritura. Uma informação que diz que é um poder político, sendo uma besta, um animal, que é sempre um poder político. Paulo disse que é uma entidade religiosa, segundo Tessalonicenses 2:4. Mas vamos entrar um pouco mais profundo e lemos mais na Bíblia das palavras de Paulo, em versículo 7. Diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu ouço muitos pregadores dizer que é um homem misterioso que vai aparecer, quem sabe em Israel, e vai reinar em todo o mundo. Mas Paulo nos tira essa ideia totalmente. Porque ele disse no seu tempo, no primeiro século, ele disse que o mistério de iniquidade já opera. Paulo fala isso e Paulo não é o único escritor que fala isso. É um poder político, uma entidade religiosa, e já estava começando a operar quando Paulo escreveu os seus livros. Mas continuamos. Lendo mais um versículo agora do Novo Testamento, notamos, a Bíblia diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que João disse? O espírito, iniquidade. Esse poder já estava no mundo no tempo do apóstolo São Paulo. Então, nós podemos ver que não somente
O apóstolo São Paulo disse que estava no mundo, mas o apóstolo São João também disse que estava no mundo em seu tempo. Então não pode ser uma coisa futuro. Em Daniel 7 temos 4 animais, 4 bestas. Cada um representa um reino. Temos um leão, depois um urso, que fica mais de um lado, com 3 costelas de ferro na boca. Temos um leopardo com 4 asas. E depois temos um animal que assustou o profeta, não achou nenhum nome, um animal sem descrição. E quando comparamos escritura com escritura, descobrimos alguma coisa interessante. Já lemos, e vamos repetir, Daniel 7,17, que disse que estes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Eram reis futuros no tempo quando Daniel escreveu. As pessoas que assistiram à primeira conferência se lembram que nós estudamos a estátua de Nabucodonosor. Tinha a cabeça de ouro e esta cabeça representava Babilônia. Em Daniel 7 temos mesmos 4 reinos. Em vez de ter a cabeça de ouro, agora é um leão. O leão que é o rei dos animais, considerado o mais forte dos animais. Também representava Babilônia. Nós vamos andar rápido porque o assunto é profundo. Esta simplesmente é uma recapitulação. Em Daniel 2, os peitos e braços da imagem representava Medo-Pérsia. Em Daniel 7 temos o urso. O leão é mais forte do que o urso, como o ouro era mais forte do que a prata. Este urso tinha 3 costelas na boca, e estava mais de um lado para o outro. Aqui temos Medo-Pérsia, 2 reinos, um mais forte que o outro, e as 3 províncias da Pérsia representadas. Voltando para a estátua de Daniel 2, temos o ventre de bronze, representava Grécia. Grécia estava representado com o leopardo com 4 cabeças, os 4 generais do Alexandre o Grande, com 4 asas, mostrando a velocidade em que Alexandre conquistou o mundo. Então vamos para as pernas de ferro. Na imagem de Daniel 2 representava Roma. Em Daniel 7 é um animal sem descrição, representando o mesmo reino. É um animal terrível, porque Roma espantou todos os outros reinos e tomou conta. Mas agora chegamos ao assunto principal. Os pés de imagem de Daniel 2 representavam 10 reinos que se tornaram os países que hoje estão na Europa. Esses 10 reinos eram os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os lombardos, os anglo-saxões, os francos, os alemães, os érulos e os suevos, 10 reinos. Esses 10 reinos eram os 10 dedos dos pés da imagem de Daniel 2. Em Daniel 7 são 10 chifres. Mas quando lemos em Daniel 7, acontece uma coisa que, além do que aprendemos em Daniel 2, mais um chifre aparece. Mais um chifre surge da cabeça desse animal, e este chifre causa 3 dos outros chifres a sumir. Quando mais um chifre sai, toma o lugar de 3. E nossa pergunta hoje à noite, o que é representado com esse chifre? A Bíblia diz que fala com o homem, tem grande poder. É isso que queremos descobrir hoje à noite. Quem é esta ponta ou este chifre pequeno? A ponta pequena. E mais uma vez, eu não vou dar a resposta. Nós vamos diretamente para a Bíblia para a resposta. A Bíblia dá 7 dicas ou 7 características para nós saber. Dá muito mais. Dá mais de 25, mas nós temos só tempo para 7 hoje à noite.
Mas 7 já vai abrir essa verdade para nós. É como uma chave que tem 7 cortes. E esta chave abre a fechadura. Todos eles têm que dar certo. Nós vamos ver as 7 características. Em primeiro lugar, já estudamos que é um poder religioso e político. É uma igreja, mas é também uma nação. Não é uma igreja qualquer. É uma igreja que também tem poder político. Em segundo lugar, nós lemos que esta ponta pequena causa 3 outros pontos a cair. Este chifre causa 3 outros chifres de cair. Então, sabemos que para isso dar certo, 3 das nações da Europa teriam que cair pelo poder religioso e poder político. Em terceiro lugar, a Bíblia disse sobre este chifre, ou este anticristo, que vai cometer o pecado de blasfêmia. E nós vamos fazer uma pausa aqui. Porque se eu perguntar 10 pessoas aqui o que é blasfêmia, posso ter 10 respostas diferentes. E se eu for para Canadá, a resposta será diferente do que no Brasil. E se eu for para a Europa, vai ser diferente ainda. Eu não estou procurando uma definição brasileira de blasfêmia. Eu quero o que a Bíblia quer dizer. E nós vamos ler duas passagens bíblicas. 2 passagens que Jesus fala, que nos ajudam a compreender o que é. A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que quer dizer esta palavra blasfêmia? Vamos então para a Bíblia. Em primeiro lugar, vamos para o Evangelho de São João, onde teremos uma definição. Jesus está falando e Jesus fez uma declaração. Ele disse, eu e o Pai somos um. Vamos parar aqui um pouco. Se eu falasse que eu sou igual a Deus, isso seria blasfêmia, porque eu não sou. Jesus falou, mas ele tinha todo o direito de falar. Porque ele era igual a Deus como sendo um dos 3 da Trindade. Por isso disse, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho mostrado muitas obras boas do parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa de blasfêmia. O que quer dizer blasfêmia? Lemos as próximas palavras. Virando a página para a próxima parte agora. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Na Bíblia, o Velho Testamento diz que qualquer ser humano que procurasse ser Deus, teria que ser apedrejado por blasfêmia. Se fosse qualquer outra pessoa que fizesse esta declaração, ele teria, pela lei dos judeus, ser apedrejado. Porque Jesus era diferente. Porque Jesus é divino. A Bíblia define blasfêmia como um ser humano que quer se fazer de Deus, que quer pretender-se ser Deus. Vamos olhar mais uma definição da Bíblia. Mais uma vez, Jesus está falando, ele curou um homem que estava doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Nos tempos bíblicos, qualquer homem que perdoasse os pecados de um outro homem estava sendo culpado de blasfêmia.
Agora vamos compreender bem. Eu posso te perdoar alguém que pecar contra mim. Se alguém me insultar e pedir perdão, claro, eu posso perdoar. Se o Dr. Sarley me ofender e depois pedir perdão, eu posso o perdoar. Mas se Pastor Pereira vem para mim e dizer, olha, eu insultei Dr. Sarley, o senhor me perdoa? Estaria fora do lugar, não é? Porque não teria direito a fazer isso. Se eu pecar contra um homem, eu devo pedir perdão ao homem. Se eu pecar contra Deus, para quem eu deveria pedir perdão? Para o Deus contra quem eu pequei. E quando uma pessoa peca contra Deus e procura pedir perdão a um homem, isso nos tempos bíblicos seria chamado de blasfêmia. Isso seria blasfêmia. Não vão se estranhar muito que o som está se comportando um pouco estranho. Sabe por quê? Isso acontece muito quando eu prego esse assunto. Isso não é nada, vai ficar pior. E é dificilmente eu pregar esse assunto sem acontecer alguma coisa. Uma vez no Brasil estava pregando Apocalipse 12 e o prédio ao lado caiu, espantando todo mundo. Muitas vezes quando pregar esse assunto, vem pessoas endemoniadas que começam a gritar no meio do sermão. Muitas vezes quando eu prego esse assunto, a luz apaga. Então não vamos nos espantar muito, é assim mesmo, mas Deus está conosco. Uma maneira de fazer blasfêmia é um ser humano procurando perdoar um outro para pecados que ele cometeu contra Deus. Se alguém aqui pecar contra Deus, não adianta vir para mim ou qualquer outro ser humano pedir perdão, somente Deus pode. Agora precisamos marchar. Vamos para o quarto ponto, quarto característico. Número 4 é um poder perseguidor. A Bíblia diz claramente isso. O livro de Deus fala neste poder, dizendo em Apocalipse 13:7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aqui não está falando de imagens. Santos na Bíblia quer dizer pessoas que adoram a Deus. Não está falando de imagens, mas sim de pessoas. Daniel 7:25 disse, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Este poder é um poder que persegue. Vamos ver a quinta característica. Vai mudar a lei de Deus. Nós lemos isso no verso de Daniel, capítulo 7, que acabamos de ler, mas vamos ler mais uma vez. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse poder não vai somente mudar a lei, mas vai mudar a lei num sentido que tem que ver com o tempo. Mas vamos continuar agora. Sexta dica que podemos dizer, ou característica. O sexto é que vai ter domínio por um tempo e tempos é metade de tempo. E finalmente mais um ponto só. Sabemos deste período de Daniel 7:25. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Nós vamos explicar isso daqui um pouco. Chegamos ao último ponto, ponto número 7 que vamos estudar. Recebe o número 666. Este é um assunto que vai ficar muito claro. Mas vamos rapidamente agora estudar. Vamos olhar aqui o que disse Apocalipse 13:18 sobre este poder. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número é 666 e a Bíblia diz que nós devemos calcular isso. E hoje à noite vamos calcular. E calculando não vamos ter dúvida nenhuma o que a Bíblia diz desse assunto. Agora rapidamente voltamos para o tempo em que Roma foi dividido em 10 reinos. O tempo dos pés da imagem, o tempo dos chifres do animal que não tinha descrição. Notamos que alguma coisa aconteceu.
as pernas representaram Roma, mas quando as tribos dividiram Roma, e o governo de Roma caiu e mudou-se para Constantinopla, então a cidade de Roma ficou sem governo. Mas a igreja cristã estava com força. Agora, deixa-me, antes de proceder, antes de continuar, eu quero que todos vão escutar muito bem o que eu vou falar, porque eu não quero ser mal entendido. Eu falei na primeira noite aqui, prometi que não vou atacar a religião de ninguém. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu tenho muitos amigos protestantes de várias igrejas e muitos amigos católicos. Eu tenho amigos íntimos que são padres católicos. Eu tenho muito amor para eles. Eu creio que Deus tem seu povo em todas as igrejas. Nós temos somente um Deus, e Ele não é Deus dos protestantes, nem dos católicos, nem dos pentecostais, nem dos batistas, nem dos adventistas. Ele é Deus de todos nós. Eu vou identificar aqui coisas que podem doer um pouco, porque nós precisamos falar a verdade. Mas não estou atacando a igreja de ninguém. Por quê? Porque durante um bom tempo havia somente uma igreja. Então a igreja cristã estava representada, era a igreja romano-católica. Não havia protestantes. Então todos nós temos a mesma herança, não é? Todos nós saímos daquela igreja. Nossos antecessores eram daquela igreja. E a igreja em todos os tempos tem sido uma bênção para o mundo. A igreja católica sempre teve hospitais, trabalho de caridade. A igreja sempre, durante os tempos, pregava Jesus. E não podemos agora dizer que uma igreja ou outra está culpada. Mas, infelizmente, nós sabemos que é um poder religioso. Eu, como cristão, não posso evitar o fato que eu não posso apontar uma igreja ou outra e dizer, é tu. Porque quando estou apontando este dedo, tem 3 dedos que estão voltando para mim, não é? É o cristianismo que preencheu todas as condições, todas as dicas, características. Foi quando Roma caiu como país e se dividiu, que a igreja tomou conta do governo. Teve mais poder do que o governo. Estou lendo de um jornal católico que disse, e humildemente dirigindo-se ao trono de César, o vigário de Cristo tomou o cetro perante a qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência durante tantas eras. Isso da revista Quaternário Americana do Vaticano. É uma declaração muito certa, historicamente perfeito, porque isso aconteceu. Durante muitos anos a igreja reinava. Os reis tiveram medo da igreja, porque a igreja tinha mais poder do que muitos governos e tinha exércitos mais fortes do que muitos governos. Nós sabemos que é um poder religioso, é um poder que saiu de Roma, e sabemos também que a queda de 3 chifres, 3 pontas, foram o resultado deste poder. Vamos olhar a história um pouco. É uma história muito fascinante. Nos primeiros séculos do cristianismo, um homem chamado Arius entrou em controvérsia contra a igreja católica. Arius ensinou umas doutrinas falsas. Hoje, quando alguém ensina essas doutrinas, chamamos ele de ariano, seguidor de Arius. E tem muitas pessoas que ainda ensinam. Em primeiro lugar, ele ensinou que Cristo não foi divino, que Cristo simplesmente era um anjo, um ser criado. Em segundo lugar, ele negou a personalidade do Espírito Santo, dizendo que não era uma pessoa, era somente um poder ativo de Deus. E algumas pessoas ainda ensinam isso.
A Igreja Católica Romana, graças a Deus, defendeu a verdade. Disse, nós não podemos ensinar esses erros, porque a Igreja sempre aceitava a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Mas aconteceu uma coisa desagradável. A Igreja defendeu a verdade, mas não bem da maneira que Deus disse que devemos defender a verdade. Se você não concordar comigo, eu posso não concordar, mas eu não tenho o direito de forçar ninguém. A igreja mandou exércitos acabar com os arianos. E 3 dos países que saíram de Roma foram completamente destruídos. 3 poderes arianos foram destruídos. Os ostrogodos em 493, os vândalos em 534 e os érulos em 538. Essas nações não existem mais. O mapa da Europa foi mudado. 3 desses países foram atacados e eliminados. Outros poderes entraram lá. Então, exatamente o que a profecia disse aconteceu. Este chifre levantou e acabou com 3 dos outros chifres, e esse chifre tomou o lugar. Nós já falamos em blasfêmia. Foi a igreja que realmente cometeu essa blasfêmia. Jesus deu instruções muito claras. Jesus disse em Mateus 23:9, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Eu não aceito alguém me chamar de reverendo, que reverendo é santo e eu não sou santo. Eu não aceito alguém me chamar de santo. E muitas pessoas estão fazendo isso, seguindo ou alterando o que Jesus disse. Eu não posso ser o pai de ninguém. Espiritualmente não. Deus é nosso Pai. Infelizmente, a igreja tem errado. O ser humano tem errado. Muitas vezes tem tomado poderes que não pertencem a um homem. Notamos uma declaração feita pela igreja cristã. Seres humanos que erraram. Esse foi publicado, disse, o mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa à obediência à vontade da igreja e do pontífice romano como ao próprio Deus. Eu creio que devemos ter respeito para os líderes da igreja. Eu creio que um líder da igreja pode ser maravilhoso, pode ser muito carismático, pode ser muito bom cristão e pode amar a Deus e Deus ama ele, mas nenhum ser humano pode tomar o lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Disse Leo 8, em 1894, nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ninguém na terra pode ocupar o lugar de Deus Todo-Poderoso. O Július II, falando dos papas, disse, tu és o pastor, tu és o médico, és o governador, tal qual o mordomo, e finalmente tu és outro Deus na terra. Eu chamar alguém de Deus na terra que não é Deus é blasfêmia. A Bíblia é totalmente clara sobre isso. Lúcius Farares disse, o Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o vigário de Cristo, que é a fonte de toda santidade. O Papa pode ser um homem maravilhoso. Ele pode ser o maior líder do mundo. Mas ele não é a fonte de toda santidade. Somente Deus do céu é esta fonte. A blasfêmia, infelizmente, foi cometido pelas pessoas antigas de onde eu recebi a minha mensagem.
pelos nossos antepassados. É um poder perseguidor. E rapidamente vamos ver o que podemos dizer sobre isso. Quando na igreja cristã primitiva, eles não acreditavam em violência. Acreditavam na santidade da vida humana. O Maximiliano disse: eu não posso lutar na guerra, não posso errar, eu sou um cristão. No tempo dos apóstolos, nem um cristão lutava na guerra, achava pecado tomar vida. Ele não fazia isso. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse: o mundo pode necessitar de seus césares, mas o imperador nunca pode ser um cristão, e um cristão, nenhum cristão ser o imperador. O cristão não participava em política. Até o ano 175, não havia um único soldado no mundo que fazia parte de um exército. Porque a igreja não deixava. Porque o cristão não queria matar ninguém. No ano 476, as coisas mudaram tanto. Por um edito de Teodósio, somente cristãos podiam estar no exército. Quem não era cristão não podia lutar no exército. Leo o Grande, 440 a 461, o Papa elogiou um imperador por torturar e executar hereges em favor da igreja. Qualquer pessoa que não concordava com a igreja foi torturado e às vezes morto. Agostinho não aprovou da matança ou tortura dos hereges, mas aprovou que fossem ajudados a encontrar o trilho certo com uma ou duas pancadas fortes. Batiam nas pessoas que não obedeciam ao que a igreja disse, mas depois ficou muito pior. O Inocente, o quarto, disse: os hereges não têm qualquer direito, eles podem ser torturados sem escrúpulo. Como traidores ao Estado, eles colocaram-se além da misericórdia da lei e devem ser mortos. E por isso, milhões de cristãos morreram. Morreram porque eles não obedeceram à igreja. Gregório IX, em 1227, disse: é melhor que 100 pessoas inocentes morram do que um herege ser liberto. É o dever de cada católico perseguir hereges. Elvira del Campo foi torturada e morta em 1568. Ela foi pendurada e torturada dias e finalmente morta. Qual foi o crime dessa senhora? Ela fez 2 pecados contra a igreja muito sérios. Ela recusou comer carne de porco, que ela não gostou. E ela trocava as suas roupas íntimas ao sábado. E por isso ela foi torturada e morta pela igreja. Só por esses crimes terríveis que eles achavam. O que tornava uma pessoa digna de tortura e morte? Tinha várias coisas. Comer carne às sextas-feiras. Pessoas podem ir para a cadeia e morrer. Esquecer-se de comemorar a Páscoa. Eles podiam morrer por esse motivo. Ler a Bíblia. Durante muitos séculos, a igreja proibiu pessoas a ler a Bíblia. Dizer que é pecado perseguir. E também falar mal de um sacerdote. Todas essas coisas foram motivos de tortura. E muitas pessoas foram queimados vivos, amarrados numa estaca e mortos por esses crimes. E era contra a lei ler a Bíblia. Milhões de pessoas morreram só pelo crime de ler a Bíblia. A Bíblia era proibida. Eu tenho visitado o Vale dos Valdenses, na Itália, onde uma nação quase total foi eliminada. Homens, mulheres e crianças, porque eles insistiram em ler a Bíblia. Não é triste quando a igreja cristã pode chegar a este ponto? Certamente houve perseguição, como a Bíblia disse. Agora, uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais difícil, mas uma coisa maravilhosa. Primeiro, a Bíblia disse que
esse poderia mudar os tempos e a lei. Nós sabemos que na Bíblia, qualquer Bíblia, Bíblia católica, os 10 mandamentos são iguais, não tem variação. Ou nós sabemos que o segundo mandamento em todas as Bíblias diz: não farás para ti imagem de escultura. Fala contra as imagens. Mas pega o catecismo da Igreja Católica e compara com a Bíblia. O segundo mandamento no catecismo não é não farás imagens. Diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é realmente o terceiro mandamento na Bíblia. Por que tiraram este mandamento? O que houve nos tempos da igreja, dos tempos medievais? O que aconteceu? Vamos ler. Agora estou lendo da igreja católica. A autoridade da igreja é mais claramente ilustrada pelas Escrituras, enquanto, por um lado, ela as recomenda, declarando-as divinas, e são-nos oferecidos para leitura. Por outro lado, os preceitos legais nas Escrituras, ensinados pelo Senhor, foram anulados pela mesma autoridade. O sábado, o mais glorioso dia na lei, foi mudado para o dia do Senhor. Estas e outras verdades não deixaram de existir pelos ensinamentos de Cristo, porque Ele disse que veio para cumprir a lei e não para destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da igreja. Isso é uma declaração da igreja romana. Diz que foi a igreja que alterou a lei de Deus e alterou o dia de guarda, aceitando o dia do sol de Constantino. Quando Constantino deu a lei, não era uma lei religiosa, era civil. No catecismo, qualquer pode ler as perguntas e respostas. Aqui tem um exemplo. Pergunta: qual é o dia de descanso? Resposta: sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que observamos o domingo ao invés de sábado? Resposta: observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Bíblia diz que os homens iam mudar os tempos e a lei, e os seres humanos religiosos mudaram os tempos da lei e a lei. O Conselho do Catecismo dos Padres de Trento disse: a Igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Cumpriu a profecia de Daniel. Mudaram os tempos e a lei. Quando Constantino deu essa lei, como eu disse, não era uma lei religiosa, era uma lei civil. Não era chamado Dia do Senhor, era chamado o Venerável Dia do Sol, Sunday, Sonntag, em inglês e alemão. A lei disse assim: no dia venerável do sol, que todos os magistrados e o povo residente nas cidades descansem e que todos os comércios estejam fechados. A profecia foi cumprida. Eles pegaram o dia do sol e substituíram pelo sábado do grande Criador. Porque o sábado é um sinal que nós cremos no Criador, não cremos na evolução. Se eu tenho um relógio, eu sei que alguém fabricou este relógio. O relógio não se fez por si mesmo. E este mundo e universo e os seres humanos também não apareceram sem um Criador. E o sábado é nosso sinal que ainda cremos no Criador. Deus dedicou o aniversário da criação, o sábado, para nós lembrar da criação. Mas precisamos avançar. Agora, os tempos e um tempo, a metade de tempo e os tempos. Disse que teria poder durante este tempo. A matemática da Bíblia é fabulosa, que vamos ver agora adiante. Aqui nós vamos ver alguma coisa muito interessante. O tempo, a palavra tempo vem da mesma palavra de ano. Um tempo é um ano quando estudamos a Bíblia. Um tempo é um ano. Nós podemos ler
um ano judaico tinha 360 dias. Então, um tempo era 360 dias. Disse que seria um tempo e 2 tempos. 2 tempos seriam 120 dias. E a metade de um tempo seria 180 dias. Quando fazemos o cálculo, mais 360 mais 720 mais 180, temos 1260 dias. Agora vamos ver o que mais a Bíblia disse. A Bíblia fala em 42 meses. O mês judaico daquele tempo tinha sempre 30 dias. 42 vezes 30, que dá? 1.200. 3 tempos e meio dá 1.200 dias. 42 meses dá 1.260 dias. E mais incrível ainda, muitas vezes a Bíblia fala claramente que foram 1.260 dias. Daniel 7:25 fala de um tempo, 2 tempos, a metade de tempo, 1.260 dias. Daniel 12:7, um tempo, 2 tempos, a metade de tempo. Apocalipse 11:2, 42 meses, 1.260 dias. Apocalipse 11:13 fala claramente 1.260 dias. Não podemos errar. Apocalipse 12:6, 1.260 dias. Apocalipse 12:14, um tempo, a metade de tempo e um tempo, 2 tempos e a metade de tempo. Apocalipse 13:5, 42 meses. Todos esses textos falam do mesmo período. Disse que o poder da igreja seria supremo por 1.260 dias. E nós vamos ver daqui um pouco que a Bíblia disse que essa é uma escala profética. Estudamos isso na primeira semana. Que um dia representa um ano. Incrível. No ano 538, o imperador Justiniano disse para o chefe da igreja, o bispo principal: tu és o chefe de todas as igrejas. E ele se tornou chefe de tudo. Este foi o começo, o que nós chamamos hoje do sistema de ter Papa. Antes disso não existia. Alguém pode dizer que o primeiro Papa foi São Pedro? Não foi. São Pedro estava casado. Pelo menos tinha sogro. E é muito difícil ter sogra sem ser casado, não é? Se eu não fosse casado, eu não queria ter sogro. São Pedro nunca foi primeiro Papa, ele não era chefe da igreja. São Tiago era a pessoa, o moderador. Mas foi no ano 538, quando o chefe da igreja recebeu poder supremo. E começou um tempo que os historiadores chamam a Idade Escura. Por que a Idade Escura? Porque foi naquele tempo que a Bíblia foi proibida. A Bíblia é a luz do mundo. E sem a Bíblia há escuridão. Quanto tempo será que durou este tempo que chamamos Idade Escura? A Bíblia diz que seria 1.260 anos. As pessoas que conhecem a matemática, eu vou convidar a pegar o número 538 na sua cabeça e aumenta com 1.260. O que acontece? Nós chegamos a um número que é 1798. Exatamente 1.260 anos. Agora, a Bíblia não erra. Se tivesse sido 1797 ou 1799, não seria certo. Porque a Bíblia é exata. Porque foi exatamente neste ano que Napoleão, na Revolução Francesa, mandou o seu general Berthier prender o Papa Pio VI, colocar na cadeia onde ele morreu, e o poder foi quebrado. Não havia mais perseguição depois disso. Exatamente como a Bíblia disse, durou exatamente 1.260 dias. Como sabemos que cada dia é um ano? Vou ler somente 2 trechos que não temos tempo para mais.
O livro de Números 14:34 diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Nas profecias, um dia representa um ano. Também o livro de Ezequiel 4:6 diz: cada dia por um ano. A profecia é certa, meus amigos. A profecia não varia, não falha. A profecia não é 99% certo. Não é 99,9% certo. É totalmente certo. Agora mais um ponto. Um ponto muito importante e último. Qual é o número? Durante os primeiros séculos, depois de 538, a igreja tomou um título para o Papa que era vigário. Já ouviu falar nessa palavra? Vigário. O que quer dizer? Em latim, vicarius. Diz vigário do Filho de Deus. Vicarius quer dizer que toma o lugar dele. Tomando o lugar de Filho de Deus na terra. E assim houve o título que se chamava Vicarius Filiae Dei, em romano. O vigário, o substituto do Filho de Deus. Agora, se eu tivesse tempo, eu faria o que eu vou fazer agora em muitas línguas. Funciona na língua romana, funciona na língua grega e funciona em muitos outros, até italiano. Mas como Vicarius Filiae Dei é um termo romano, vamos usar números romanos. Então, todos que conhecem um pouco dos números romanos podem me ajudar. O título começa com V. Que número é V nos números romanos? Parece que todos estão concordando que é 5. E o I? 1. O C? 100. O A? Não tem valor, que não existe nos números romanos. O R também não. O I? 1. O U, se viu para Roma até hoje, o U e o V nas letras romanas eram iguais. Então, U, o V é sempre igual. O U, o V é 5 e o S? Nada. Aqui podemos somar, temos 112. Agora o F, o que representa? Não tem valor. O I? 1. O L? 50. O I? 1. O I? 1. Na segunda palavra, filiae, chega a 53. Agora a última palavra, D. O D quanto é? O D quanto é? 500. O E não é nada. O I é 1. Então aqui podemos somar esses três números e temos 501. Agora vamos fazer o título. A Bíblia diz: calcula o número. Vamos calcular. 112 mais 53 mais 501. 3 mais 2 mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. Todos os pontos concordam. Não tem dúvida. Qual é este sinal na cabeça ou na mão? Não temos mais tempo hoje. Mas, meus amigos, a Bíblia não falha. A Bíblia está sempre certa. E nós queremos apresentar somente a Bíblia. E a coisa importante para cada pessoa hoje à noite, não é tão importante saber quem é a besta. Eu tenho mais interesse no Cordeiro. Jesus é nosso líder. E nós precisamos seguir a Jesus. E nós podemos identificar esses poderes que vai nos ajudar a compreender as profecias. Ficarão maravilhados na sexta-feira. Como a Bíblia é certa. Vocês verão os manchetes dos nossos jornais indicando que a Bíblia não falha. Mas hoje eu não posso terminar sem falar um pouco mais no Cordeiro. Eu quero convidar a todos de ter o Cordeiro no seu coração, Jesus Cristo. Aceita Cristo, é a única segurança. O grande pregador Moody, em Chicago, estava pregando uma noite. Ele viu as pessoas escutando com muito cuidado. E ele disse: nós vamos terminar a reunião.
Eu não vou dar oportunidade para ninguém aceitar Cristo hoje. Mas na semana que vem teremos outra reunião. E lá eu darei a oportunidade. Ele não terminou de dizer essas palavras quando alguém gritou incêndio. E houve um incêndio de Chicago que matou muitas pessoas. Uma grande parte da cidade de Chicago foi incendiado. 23 anos mais tarde, Moody estava pregando para uma outra congregação. Ele disse essas palavras. Disse, há 23 anos cometi o maior erro da minha vida. Dei a uma audiência o período de uma semana para decidir o que fariam com Jesus. Ele disse, olhando para essa congregação, não encontrei uma só alma para quem preguei naquela noite. E ele disse mais, nunca mais verei essas pessoas até o dia do juízo, quando eles se levantarão contra mim. Então ele fez a conclusão. Ele disse, preferiria ter a minha mão direita cortada do que dar outra audiência, uma semana na qual decidir o que fazer com Jesus. Por isso eu preciso dizer agora, Jesus quer entrar no teu coração. Ele está pedindo entrada. Qual será a sua resposta? Pai nosso que estás nos céus, Tu estás batendo a porta de cada coração. Enquanto estamos aqui, com cabeças inclinadas em oração, eu quero dar uma oportunidade. Não posso deixar para amanhã, pode ser tarde demais. Alguém aqui ouvindo minha voz, que nunca se dedicou totalmente a Cristo, que quer seguir a Cristo em todos os pontos que a Bíblia ensina, pode levantar a sua mão agora. Que Deus abençoe. Muitas mãos estão sendo levantadas. Que Deus abençoe cada um. Que Deus dá grande alegria e poder a todos. Pai nosso, te agradecemos essas decisões. Despede-nos com a tua paz e tua bênção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você.